Quando um trabalhador exerce uma escala de trabalho e essas atividades são empenhadas de noite, o trabalhador tem o direito ao adicional noturno. Esse é um direito que está estabelecido na CLT, trazendo com ele suas regras específicas, como em relação ao horário que se define para o direito do adicional noturno e seu percentual. Esse adicional noturno serve como um valor extra que será pago ao trabalhador que realiza suas funções entre 22 horas e 5 horas para trabalhadores urbanos e 21 horas e 5 horas para trabalhadores rurais. Esse valor será pago para que se possa compensar os efeitos que o trabalho noturno proporcionam ao corpo e mente do trabalhador, visto que é cansativo e desgastante. O percentual do adicional noturno corresponde a 20% sobre o valor da hora normal de trabalho para trabalhadores urbanos. Já para os trabalhadores rurais, há uma variação, sendo de 25% para trabalhadores agrícolas e 20% para os trabalhadores pecuários. Imagine a hipótese de um trabalhador recebe como valor hora normal R$ 10, a hora noturna dele terá acréscimo de 20% totalizando então R$ 12. Há a possibilidade de que a hora noturna seja reduzida para trabalhadores urbanos. Quando isso acontece, cada hora é considerada como 52,30 Em outras palavras, significa que a jornada é calculada de forma reduzida, tornando-a mais curta que hora diurna, para que assim se possa compensar o cansaço extra do turno noturno. Mas, como é feito o cálculo do adicional noturno? Bom, para fazer esse cálculo, primeiro tem que calcular o valor da hora normal do trabalho, então aplicá-la ao percentual do adicional noturno que dependerá do caso 20% para os trabalhadores urbanos e 25% ou 20% para rurais, dependendo do tipo do trabalho. Então você multiplicará pela quantidade de horas noturnas trabalhadas. Dando um exemplo mais prático, um trabalhador recebe como valor da hora normal R$ 10, adicional noturno correspondente ao percentual de 20%, fazendo com que de R$ 12. As horas noturnas trabalhadas desse trabalhador são ao total de 5 horas, então a totalidade do adicional noturno nessa situação será de R$ 60, visto que 12 vezes 5 corresponde a esse favor. Existe a possibilidade de um empregado perder o direito ao adicional noturno ao trocar de turno, dependendo dos horários da nova jornada de trabalho. O adicional noturno é pago aos empregados que trabalham em um horário considerado mais desgastante, tradicionalmente entre 22 horas e 5 horas para trabalhadores urbanos, ou entre 21 horas e 5 horas para trabalhadores rurais. A troca de turno pode afetar diretamente o pagamento do adicional noturno, pois, se o trabalhador deixa de trabalhar nesse período, e o novo turno do empregado passa a ocorrer totalmente fora do horário noturno, ele não terá mais direito ao adicional noturno, uma vez que o benefício é específico para o trabalho noturno. Por exemplo, se ele passa a trabalhar das 8 horas às 17 horas, o adicional não se aplica. Agora, se esse trabalhador continuar com parte da jornada no horário noturno, ele receberá o adicional apenas pelo período específico que trabalhou durante esse horário. Imagine a situação em que um trabalhador troca para o turno das 18 horas às 2 horas, o empregado receberia o adicional noturno apenas entre 22 horas e 2 horas. Em algumas situações, convenções coletivas ou acordos específicos podem determinar que o empregado mantenha o adicional noturno por certo período após a troca de turno, como uma medida de adaptação. Essas exceções dependem do que foi negociado entre a empresa e o sindicato. Pense em um empregado que trabalhava no período das 22 horas às 6 horas e recebia o adicional noturno sobre toda a sua jornada. Ao ser transferido para o turno das 8 horas às 17 horas, ele deixará de receber o adicional, pois seu novo horário está completamente fora do período previsto pela CLT. Lembrando que a empresa precisa comunicar ao empregado sobre essa alteração de turno e as condições do contrato, já que a retirada do adicional implica nas mudanças de condições de trabalho, mesmo essa troca de turno sendo legal, deve ser respeitadas as regras estabelecidas na CLT, sendo de forma transparente. Agora, em relação às horas extras, esse é o direito que o trabalhador receberá, pelo tempo correspondente ao que foi extrapolado da sua jornada contratual diária. Sendo o limite para as horas extras de 2 horas por dia, salvo em casos de acordo coletivo ou convenção coletiva que acorde outro limite. Ela deverá ser paga com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal. E em alguns casos, o acordo coletivo ou convenção pode prever percentuais maiores. Quando o trabalhador essas horas extras no período considerado noturno que seria após 22 horas, o valor será calculado com 2 tipos de adicionais. O adicional noturno de 20% e o adicional das horas extras de 50%. Um exemplo, se o trabalhador tem como valor da hora normal correspondente a de R$ 10, o cálculo para a hora extra noturna seria, o valor com o adicional noturno é igual a R$ 12 e o valor com o adicional de 50% sobre o adicional noturno é de R$ 12 x 1,5 que é igual a R$ 18. Agora, como calcular o valor das horas extras? Esse cálculo também será feito sobre o valor hora normal, aplicando o percentual de 50% para horas extras ou outro percentual, se houver.
E ao final deve-se multiplicar esse número de horas extras trabalhadas. Exemplo de cálculo. Valor da hora normal é de R$ 10. As hora extra com acréscimo de 50% em R$ 10 x 1,5 igual R$ 15. Total para 2 horas extras em R$ 15 x 2 igual R$ 30. Também há a possibilidade do empregador, ao invés de pagar essas horas extras, é possível que ele acabe compensando o tempo extra que o empregado trabalha pelo uso do banco de horas, que permite com que o trabalhador compense as horas trabalhadas a mais com folgas futuras. Podendo ser banco de horas semanal, devendo a compensação ser feita na mesma semana. E o banco de horas anual, deve ser estabelecido um acordo coletivo ou individual para compensação em até um ano. Para finalizar, vamos recapitular os pontos principais sobre a troca de turno e a perda do adicional noturno. Se o empregado muda de turno e passa a trabalhar fora do período noturno, ele realmente pode perder o direito ao adicional, já que esse benefício é específico para quem atua entre 22 horas e 5 horas. E, caso a nova jornada inclua apenas parte do horário noturno, ele recebe o adicional proporcional a esse tempo. Lembrando que algumas convenções coletivas podem ter exceções, então é sempre importante verificar. É fundamental que toda alteração de turno seja comunicada de forma clara e formal pela empresa, garantindo que os direitos e deveres de ambas as partes estejam bem definidos. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender mais sobre seus direitos em caso de troca de turno. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para mais dicas sobre direito trabalhista. Obrigado por assistir e até a próxima!